É possível um lobisomem atacar uma comunidade por mais de 40 anos e ninguém saber quem é o indivíduo que se transforma. Seguimos todas as pistas e investigamos a fundo, e tudo que eu posso dizer é que são mais de um lobisomem ou a pessoa que se transforma, mexe com feitiçaria e conhece segredos ocultos para nunca ser pego. Boa noite, eu me chamo José Rodrigues, tenho 45 anos e moro no estado do Maranhão, um dos lugares mais assombrados, se não o mais assombrado desse Brasil. E desde menino eu escuto falar em coisas sobrenaturais que a vizinhança toda relata. Porém, muitas dessas aparições se devem ao fato da nossa casa ficar exatamente de frente a um antigo cemitério. E vocês não fazem ideia do tanto de coisas que já vimos e ouvimos por conta disso. Já ouvimos gente chorando lá dentro em plena madrugada, já ouvimos pedido de ajuda, gritos, e vimos até um garoto pequeno correndo lá dentro e rindo. E isso tudo no escuro. Mas a história que eu quero trazer hoje é sobre gente que vira lobisomem. Bem, a primeira vez que eu me deparei com esse bicho foi na época de Quaresma, e a maioria das ruas era só mato e o pessoal só vinha para cá enterrar os seus parentes. Aqui onde eu moro até os dias de hoje, bem, naquele tempo haviam poucas casas. As terras aqui eram bem baratas, na verdade, era quase de graça, justamente por conta do cemitério. O povo era cheio de superstição e não queria ter casa onde diziam que poderia ser assombrado. Só que teve gente como meu pai que não ligou para isso. E na época ele comprou muitos lotes bem baratos, fez a nossa casa e botou cerca em tudo que tinha comprado, pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele venderia tudo ali e ganharia um bom dinheiro. E não deu outra. Com o tempo, o pessoal começou a procurar o meu pai atrás de compra e ele vendeu tudo. E as pessoas começaram a fazer as suas casas. O lugar antes era chamado de Morro do Cemitério e depois ficaram chamando de Alto do Cemitério e hoje se chama Bom Jardim. Mas antes o nome era esse, Alto do Cemitério. Bem, quando eu era adolescente e morava com os meus pais, em uma certa manhã de domingo, subiu o alto a pé um pessoal que vinha trazendo um menino para enterrar. É uma das coisas mais tristes que se pode ver. Eu mesmo nem gosto de olhar. Eu só vi que era um menino pequeno pelo tamanho do caixão que estava sendo carregado. O pessoal entrou e se despediu enterrando o garoto em uma cova no chão. E perto do meio-dia, eles foram embora. O dia passou e já à tardinha me apareceu um homem estranho, todo sujo como se tivesse saído de dentro da lama. Ele tinha os pés cheios de feridas, os dentes amarelos e fedia que nem um porco que rolou na lama. Ele me viu sentado em frente à minha casa e veio ao meu encontro. Ele se aproximou e me pediu um copo d'água. E eu pedi que ele esperasse ali e fui pegar meio desconfiado, pois eu nunca dei confiança para estranhos, principalmente do jeito que ele estava. O homem bebeu a água e falou bem assim: "Que cheiro bom!" E ficou farejando algo que eu não conseguia sentir. Ele parecia que estava enfeitiçado pelo cheiro e ficava tentando sentir cada vez mais. Até que eu já estranhando por demais o jeito dele, eu falei: "Já bebeu a sua água? Agora siga o seu caminho." O homem me olhou com raiva e bateu o pé no chão, limpando a sujeira, e se foi dando a volta como se estivesse indo para trás do cemitério. E eu já estranhei ainda mais o homem, pois o caminho que ele pegou não tinha nada, só mato. E como já era fim de tarde, eu já pensei: esse aí não é coisa boa. Eu, às vezes, não aguento o tanto de mosquito que vem pra cá à noite. Imagina se enfiar no mato desse jeito. E do jeito que ele estava, esse aí com certeza aprontaria. E quando anoiteceu, eu fechei as portas da minha casa e fui deitar. Mas desde pequeno, o meu sono foi leve.
e não podia dar um vento mais forte que eu já acordava. E nessa noite, com a hora já adiantada, beirando a madrugada, eu acordo com aquele barulho de terra sendo jogada e uns rosnados que era a coisa mais medonha que alguém poderia escutar. E na hora eu levantei, e a minha mãe, quando ouviu, ela logo disse: "Não vá lá fora não. Se deite, menino. Cê besta, homem. Isso aí é obra do cão. Dá confiança não." Nessa época, o meu pai trabalhava viajando e só estava a minha mãe e eu em casa. Eu saí da cama e fui até a cozinha, onde guardava uma faca molada, que para rolar a cabeça de um era bem ligeiro. Eu me aproximei da porta e escutei o barulho que continuava e percebi que vinha lá do cemitério. Era um barulho de terra sendo jogada. Algo estava sendo cavado. Mas que animal dava essas baforadas? Atrás da minha casa havia um terreno e mais para baixo uma casa que pertencia a um compadre do meu pai chamado Roberto. Ele tinha permissão de entrar pelo meu portão de trás e eu só escuto ele batendo na porta da minha cozinha e chamando o meu nome. Eu vou e abro a porta e o vejo armado e me perguntando que diabos era esse barulho. Eu falei que estava vindo do cemitério. E ele, quando ouviu mais alto, ele logo disse: "Lá de trás dava para ouvir." E eu já me assombrei. Ele continuou: "Mas agora, escutando daqui, eu não faço ideia que animal pode ser esse." O bicho cavava e às vezes parecia estar bufando. E aí voltava a cavar e dava uns gemidos como se fosse uma pessoa sentindo muita dor. E foi então que ouvimos um grito de gente, como um homem sendo morto, e achamos que poderia ser alguém sendo atacado. Eu abri a porta e corri até a entrada do cemitério com a faca na mão e o Roberto com a carabina. Mas nem precisamos entrar para ver o que tinha feito os barulhos, pois lá dentro se levantou um bicho tão medonho que só de lembrar eu me arrepio inteiro. O bicho tinha os braços e as mãos que arrastavam no chão e era todo cheio de pelos ralos. O rosto da criatura era pontudo e os olhos esbugalhados, com as orelhas caídas, e eu duvido que possa existir coisa mais feia que aquilo no mundo. O bicho deu 2 passos para frente, como se fosse nos atacar. E o Roberto disparou. Foi um tiro e uma carreira, como dizemos aqui. O animal correu para o fundo do cemitério e nós corremos de volta para casa. E lá de dentro, ouvimos os uivos do bicho, lá dentro da mata escura. "Isso é um lobisomem", dizia o Roberto, e eu concordei na mesma hora. Nunca pensei que um diabo desses pudesse realmente existir, mas o que vimos era um. Eu apostaria a minha vida nisso. Eu não consegui mais dormir naquela noite. E pela manhã, fomos ver o que o bicho estava procurando, e quando vimos, havia um buraco já fundo e terra jogada para todo lugar. E foi aí que o Roberto falou: "Eu aposto que o bicho veio atrás do menino. Dizem que essa coisa gosta de criança. Imagina se nós não tivesse saído e vindo ver. Ele teria levado o menino com ele." Eu nunca vi tamanha perversidade na vida. Uma coisa daquelas não poderia ficar solta por aí. E a notícia do bicho se espalhou logo. E à tarde, o pai do menino veio arrumar o lugar onde ele estava enterrado e me perguntou se era verdade o que eu tinha visto. Eu confirmei e ainda falei. De tardezinha, ele veio aqui na minha casa e pediu água. Um homem todo sujo que eu nunca vi aqui antes. Ele entrou nesse mato lá atrás e de madrugada nós vimos foi o demônio. E se isso que vimos era realmente um lobisomem, quem vira é esse maldito que eu dei de beber. O pai do menino se encheu de fúria, e o homem estava com tanto ódio que se visse o andarilho que eu vi ali na frente dele, ele arrancaria a cabeça do cara só com a força dos braços. Então organizamos de ficarmos de tocaia na noite que estava vindo,
e armamos uma cilada pro caso do bicho voltar para pegar o que não conseguiu na noite passada. Ficamos na espera, mas naquela noite ele não voltou. Armamos tocaia para pegar o bicho por quase um mês, mas ele não deu mais as caras. Chegamos a achar que o tiro do Roberto deu cabo no homem que virava bicho, ou se ele foi ferido, ele foi para longe para nunca mais voltar. Porém, anos depois o demônio voltou. E nessa época, eu já era pai e morava com a minha esposa e filho, e por pouco a coisa não pegou meu filho. E com o tempo, foi enchendo de casas em todo lugar. As ruas foram melhorando, mas ainda assim, era um lugar meio deserto. Haviam lugares que eram bem perigosos de se ir, principalmente à noite. E por isso, quando anoitecia, você só passava nesses lugares mais isolados se fosse realmente preciso. O meu filho já tinha 17 anos, quando certa vez, ele com mais 2 amigos foram até um açude que ficava descendo a estrada do cemitério, indo lá por trás. O povo chamava de açude dos campos, porque metade dele ficava para dentro de umas terras que pertenciam a uma família que tinha esse sobrenome. O proprietário era Caio Campos, mas a metade que ficava para fora dessas terras era permitido o banho e a pesca, antes de chegar nas terras do Caio. Havia um pé de manga desses gigantes, e o povo às vezes levava peixe para assar lá e comer na sombra. A gente sempre passava por ele, e nesse dia os garotos ouviram os gritos de uns meninos pedindo ajuda. Eles disseram que tinha um homem doido atrás deles, e o meu filho e os seus 2 amigos correram até lá com um pedaço de pau e pedras na mão, e lá na frente eles só viram alguém de costa correndo para dentro do mato. E os gritos vinham lá de cima da mangueira. E eles foram até lá e viram 2 meninos que eram filhos de um homem que morava na outra rua da minha casa. Os 2 eram muito danados e por isso não passavam despercebidos. E todos ali que moravam perto do cemitério conheciam eles. Se chamavam Henrique e Juliano e tinham uns 9 ou 10 anos. E quando esses 2 viram o meu filho e os seus amigos, eles desceram rápido e com os olhos cheios de lágrima, disseram que um homem ruim estava atrás deles. Os rapazes perguntaram quem era o homem, mas eles não souberam dizer. Só falava que era um homem com os pés de bicho e estava lá embaixo pedindo para eles descerem, que ele daria dinheiro a eles se os 2 dessem a ele uma manga bem doce. Mas lá de cima, eles viram que o pé do homem não era de gente e começaram a gritar. O homem disse que iria pegá-los quando eles descessem, e quando o estranho viu que tinha gente se aproximando, ele correu para o mato e se escondeu. Eles voltaram para casa com os 2 meninos e levaram-os até a sua casa. Eles contaram ao pai o que tinha visto, e o pai perguntou: que negócio era esse de pé de bicho? E eles falaram assim: o pé dele era gigante e tinha unhas para cima, e lá de cima do pé de manga a gente viu que tinha pelo nele todo. E quando falamos que não íamos descer, ele mudou do nada e começou a dizer que ia nos pegar. A história dos meninos começou a se espalhar, e quando meu filho me contou, eu já fiquei esperto. Eu já tinha tido uma experiência com gente que virava bicho e logo disse: acho que esse é o tal do lobisomem que tá rondando aqui, e me parece que ele gosta mesmo é de crianças. E passados alguns dias, eu tinha ido com um compadre meu para uma festa de casamento de um amigo nosso, e a minha esposa estava passando uns dias na casa de um amigo dela de infância. E a festa se realizou em um lugar chamado Sítio das Pontes, que ficava meio longe. E na ida a gente foi de carro pegando carona, mas na volta a gente teve que voltar a pé. Tinha gente que vinha a pé também, e a festa foi até altas horas. E lá pelas 11 da noite,
eu decidi vir embora e o caminho estava mais escuro. A gente seguiu com várias outras pessoas que estavam voltando para suas casas também, mas as casas deles eram mais próximas do que a nossa, e assim foi diminuindo o pessoal, até ficarmos só eu e o meu compadre. Pegamos a estrada da subida, que era bem mal iluminada, e depois de uma curva já se via o muro do cemitério e a minha casa. Mas antes dessa curva, vimos um bicho sair do escuro e ficar bem no meio da estrada, mas ele não nos viu. E com um susto, a gente pulou um cercado que havia do lado e entramos em uma casa que estava em construção. E lá dentro havia uma escada encostada na parede que não tinha telhado. E subimos lá para cima para olhar o que era aquilo lá na rua. E ficamos olhando sentados na madeira que já estava pregada para receber as telhas. E vimos um bicho exatamente igual ao que eu havia visto na adolescência. A diferença foi que esse ainda estava vestido com roupas de gente, mas não era mais uma pessoa. Tinha a aparência de um animal, com longos braços e pé, exatamente como os meninos tinham falado. A coisa passou e ficou na luz amarelada de um poste, como se procurasse algo. E foi quando vimos subindo 3 homens que vinham conversando, e nós começamos a gritar, dizendo para eles tomarem cuidado. E o bicho, quando os viu, ele saiu correndo, e eles viram quando a coisa foi até o cemitério e lá se escondeu. Nós descemos da casa e fomos até os homens. Eu bati na porta chamando o Roberto, que quando me ouviu dizer o que nós tínhamos visto, ele já se armou e foi até o cemitério ver se a coisa ainda estava por lá. A gente olhou por todos os lados, cada canto e atrás de tudo, mas o bicho já não estava mais lá. E foi quando vimos que lá atrás havia uma parte do muro mais baixa, e deveria ter sido por ali que a coisa fugiu e ganhou o mato. Ficamos olhando lá de cima do muro, mas não havia nada a se fazer. Mas uma coisa era certa: o lobisomem que eu tinha visto quase 20 anos atrás estava de volta e atacava no mesmo lugar de antes, nas proximidades do cemitério. E passados 2 dias desde a aparição, ficamos sabendo da história do seu Antônio, que morava na estrada descendo o cemitério, já do lado esquerdo. A casa dele era a última da rua que dava para um terreno muito grande, mas que não tinha nada além de mato, e foi assim que ele nos contou. Eu tinha pescado uns peixes e estava fazendo um caldo para dar de comer para os meus cachorros, misturando com farinha de milho. E como são 6 cães grandes, em fim de semana eu faço essa comida mais forte para dar para eles. E entrei pela noite fazendo um caldo em uma panela que estava no fogareiro lá nos fundos do meu quintal. Já era noite quando eu comecei a assobiar para eles, que quando ouviam já corriam para o meu pé, mas dessa vez nenhum veio. Eu chamei por eles e assobiei e nada. Pensei que eles poderiam ter entrado no mato e estavam correndo atrás de algo, pois são 6 cães bem bravos. E foi nessa hora que eu vi aquela quebradeira de mato e eles latindo atrás de alguma coisa. Eu vi eles pulando em cima de um bicho que dava patada neles, que os faziam gemer e cair longe. Eu os chamei e 2 vieram para perto de mim, mas ficaram 4 acuando a criatura mais na frente. E foi quando aquela coisa olhou para mim, e o seu rosto tinha pelos, mas estava todo torto, e parecia molhado como se estivesse derretendo. Era uma coisa muito feia, o corpo todo torto, e também os braços longos como os de um macaco desses bem grandes. E quando aquela coisa me olhou, os 2 cães que tinham voltado para perto de mim, eles correram para cima do demônio e ficaram os 6 atacando ele, até que o bicho fugiu e eles partiram atrás.
Eu assobiei e os 6 voltaram. E 3 deles tinham cortes que foi preciso costurar, mas estão bem. Agora, o que os atacou tinha garras afiadas que fizeram um corte fundo nos meus animais, mas eles não deixaram o bicho chegar nem perto do meu cercado. Era ele que o povo diz que aparecia atrás do cemitério ou nas ruas, o tal do lobisomem. E quase 20 anos depois, o lobisomem que eu vi com os meus próprios olhos estava de volta. E dias depois ele sumiu e ninguém mais o viu. Mas como da segunda vez, ele voltou quando ninguém mais achava que ele poderia voltar. Mas não se passou muito tempo até eu dar as caras novamente com aquela criatura. Eu a havia separado da minha esposa. Ela estava de caso com um homem que se dizia gostar de homens. Ele se chamava Patrício. Resumindo, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e peguei os 2 transando loucamente. Não vou entrar em detalhes, mas me separei dela e ela foi morar com os seus pais. E o meu filho decidiu ir junto, já que ele acreditou na versão da mãe. Alguns meses depois, comecei a me engraçar com uma moça chamada Luana, que era descendente de índios, mas não vivia em reservas ou comunidades afastadas. Ela morava perto da escola que eu estudava na adolescência e tinha uma família muito grande. Eles tinham um tipo de sítio e lá dentro haviam várias casas onde moravam seus tios, tias e avós, e cada um com uma casa diferente, mas moravam todos perto um do outro nesse sítio. Eu acabei conhecendo a Luana na escola quando fazia o 3º ano do ensino médio e ficamos bons amigos. Mas eu me casei e nos afastamos. Porém, de vez em quando eu pulava a cerca com a Luana e transávamos loucamente no matagal. Eu me lembro que da última vez ela pediu para uivar no meio do ato. E no dia seguinte, os fofoqueiros da comunidade relatavam não só ouviram o uivo de dentro da mata, mas também afirmaram que viram o lobisomem. E quando contei a Luana sobre a história que tive com o lobisomem anos atrás, ela ficou surpresa e ao mesmo tempo curiosa em saber mais. Ela disse que o seu avô, que ela chamava de Rambo, ele tinha várias histórias sobre essa coisa. E ele dizia que não se deve brincar com gente que vira isso, porque bicho mais vingativo que esse não existe. Eu fiquei tão curioso em conhecer o Sr. Rambo, que pedi para que Luana me levasse até ele. E em um fim de semana, eu fui até lá para ouvir as histórias desse senhor. Entramos em uma casa simples, onde um senhor cozinhava algo sentado ao lado do fogo. Ele era muito brincalhão e ficava dizendo coisas para todos que estavam ali ficarem rindo. O seu apelido era Rambo, porque ele andava sempre armado, mas não era revólver, era outro tipo de arma que ele sempre carregava com ele entre as pernas. E quando a sua neta pediu para que ele contasse as histórias que sabia sobre lobisomem, ele logo começou a falar. Quando eu morava dentro das matas, sempre aparecia esse bicho. Eu lembro que as mães tinham filhos pequenos e quando ouviam o uivo, elas banhavam a criança para esconder o cheiro ou pegavam folhas de cheiro forte e colocavam ao redor do pequeno para confundir o faro do bicho. E quando ele falou isso, eu contei sobre a história que me ocorreu anos atrás, e ele disse que isso era lobisomem sim, e quem vira está sempre onde existe morte, cemitérios, matadouros de animais, ou lugares onde acontecem desgraças. Então ele contou o que lhe aconteceu. Certa vez, eu tinha feito uma viagem a pé com o meu pai para visitar a irmã dele que tinha tido um menino. Ela morava em uma casa afastada porque o seu marido não era índio e a casa ficava bem longe.
porque o homem criava porcos para vender e o mau cheiro de onde os bichos ficavam era muito forte para ter vizinhos. E por isso, eles tinham que morar afastado. Nós fomos um dia para voltar no outro, e naquela noite, um lobisomem apareceu. Nós estávamos cozinhando em um fogareiro, e minha tia se balançava em uma rede com a criança, quando ouvimos os porcos gritando, e corremos para ver o que era. E quando vimos, havia um animal dentro do chiqueiro já todo sujo, que quando nos viu, ele veio para cima de nós. Corremos de volta para casa, e o meu pai não teve dúvidas de que era um lobisomem, mas o marido da minha tia não queria perder os seus bichos. Ele se armou dizendo que iria voltar até lá, e eu e meu pai fomos com ele, mas o bicho não se viu mais. E foi quando a minha tia gritou lá na casa, e corremos para acudir, e vimos um bicho correndo de costas, e parte do corpo tinha pelos e outras não. Ele fedia muito, e dava roncos que se ouvia de longe, enquanto ele corria. No que fomos acudir os porcos, o bicho foi até a casa onde a minha tia estava com um menino novo. Bicho esperto é lobisomem, porque se ele quisesse mesmo ter levado algum porco, ele teria levado e ninguém daria notícias. Mas ele queria era a criança e nos afastou da casa, mas por Deus, o plano dele não deu certo. E quando amanheceu, o marido da minha tia foi atrás de comprar uma arma de fogo para se proteger, mas aquele maldito não voltou mais. Teve outra vez que as crianças de onde a gente morava chegaram gritando que um homem de mãos grandes tinha tentado contra eles. Nós fomos atrás desse homem, mas antes eu perguntei por que das mãos grandes. E os meninos falavam que o homem se aproximou escondendo as mãos e dizendo que era amigo. Mas quando mostrou uma das mãos, era peluda e tinha garras. E a cor dos olhos do homem eram bem diferente. Olhamos ao redor e atrás desse homem, mas nada vimos. Porém, à noite ele veio nos atormentar, só que já estávamos o esperando. Fizemos uma fogueira alta para iluminar ao redor e só ouvimos o roncado do bicho no mato. Ele andava quebrando galhos e fazendo barulhos para assustar, mas nenhum dos homens que ali estavam tinham medo, e se ele atacasse seria o seu fim. Ele veio por 3 noites, e vendo que não conseguiria nada, ele se foi para fazer maldade em outro lugar. E teve uma vez que achamos uma comitiva dessas de gado fazendo uma viagem, e paramos para avisar que havia um bicho medonho que atacava viajantes. Eles então falaram que a tal coisa já tinha atacado na noite anterior, e nos contaram como foi. A gente tinha montado acampamento para passar a noite, quando meu amigo foi olhar uma movimentação estranha onde o gado estava. Nós estávamos comendo perto do fogo, e foi quando ele voltou gritando, dizendo que uma coisa estava correndo ao redor dos bichos e os espalhando. Normalmente, quando tem bezerros maiores, eles ficam na ponta, deixando os bezerros mais pro meio. E esse bicho tentou espalhar para ver os bezerros e tentar pegá-los. A gente correu para ver que bicho era, e vimos um animal estranho que balançava as pernas para cima e para baixo, como se os joelhos fossem uma mola. Eu nem pensei 2 vezes e disparei a minha arma. O bicho deu uns pulos e saiu nas 4 patas fugindo. A gente viu um lobisomem, mas ele não se criou nessa comitiva. Bem, essas e muitas outras histórias o Sr. Rambo me contou sempre que eu ia até lá. E mesmo depois de anos, eu continuei fazendo visitas e sempre ia de moto. E às vezes ficava até tarde por lá conversando, até que o Sr. Rambo me contou que algumas pessoas estavam vendo um bicho estranho e que eu tomasse cuidado, pois eu poderia dar de cara com ele.
Uma noite dessas, eu nem liguei e acabei me dando mal. Como eu falei, eu sempre ia até o sítio do Sr. Rambo, onde morava a minha amiga Luana. E mesmo depois de eu me divorciar, as pessoas falavam que nós tínhamos um relacionamento, mas não era isso. Eu adorava ouvir as histórias que eles me contavam. E certa vez, quando eu cheguei lá, o Sr. Rambo, ele disse que queria falar comigo, pois às vezes eu saía de lá tarde da noite e algumas pessoas ali de perto estavam vendo uma coisa estranha e fazia algumas noites. Ele disse que eu, quando fosse embora, eu mudasse de caminho e pegasse sempre uma estrada diferente, pois alguém poderia notar que eu tinha o costume de ir e vir sempre pelo mesmo lugar. Eu perguntei o porquê disso e ele respondeu: ontem eu ouvi uma história de um homem que veio entregar leite aqui. Ele disse que há uns dias a sua mulher estava lavando a louça em uma pia que ficava na parte de trás da casa e ela escutou algo se aproximando. Ela ficou com medo, pois o cachorro da casa começou a latir sem parar. E foi aí que ela viu dois grandes olhos no escuro e correu para acender a luz do quintal. O seu marido veio também, e o casal viu saindo do quintal deles um bicho que não sabem dizer o que era. Só falaram que ele fedia muito e parecia um grande cachorro doente com pelos caindo. E nessa mesma hora, ele voltou e o casal escutou o cachorro deles brigando com alguma coisa. Então eles acenderam a luz e novamente lá estava o animal estranho fugindo da luz e se escondendo no escuro. E sabe o que eles tinham em casa? Um recém-nascido de 3 semanas. Eu não sei se é o mesmo lobisomem que você e várias pessoas já viram nessa região, mas com certeza o gosto dele é o mesmo. Onde tem recém-nascido, ele vai atrás. Eu escutei o conselho do seu Rambo. Eu fiz como ele me pediu. Na verdade, eu até parei por um tempo de ir até lá, onde eles moravam, para ver se essa história sobre o bicho tinha fim. Mas essa coisa parecia nunca ir embora. Até que chegou o aniversário de Luana e eu fui até lá, pois era sempre feita uma grande festa em comemoração. Eu fui de moto. Cheguei lá já à noite e o Sr. Rambo veio falar comigo que se caso ficasse muito tarde e se eu ainda estivesse com eles, eu poderia dormir em sua casa e voltar para a minha só pela manhã. Eu agradeci e falei que não iria demorar, pois tinha que acordar cedo para o serviço no dia seguinte. Eu fiquei com eles até umas 9 horas e quando peguei a minha moto para ir embora, a Luana e o Sr. Rambo, eles vieram pedir que eu não fosse e que deixasse para ir pela manhã e ficasse ali com eles aquela noite, pois as estradas que eu teria que passar estavam perigosas. Eu falei que não precisava, mas se caso visse qualquer coisa, eu voltaria. Então liguei a moto e fui. Havia uma estrada que eu achava mais rápida e o povo chamava de Estrada do Matadouro, porque no fim dela havia um matadouro desses de frango que você sentia um mau cheiro de longe. E quando vi a parede lateral de lá, eu senti de voltar até o sítio do Sr. Rambo. Eu não sei explicar, mas algo me dizia para dar a volta com a moto e não passar por lá. Então eu fiz isso. Voltei até o sítio e quando cheguei no portão, o Sr. Rambo mesmo, sendo já um senhor de idade, ele correu até onde eu estava para abrir o portão e me deu um abraço dizendo que estava muito preocupado por eu ter ido. Mas graças a Deus eu tinha voltado e a Luana veio falar comigo aliviada por eu não ter pego a estrada e me abraçou também. Então eu fui até a casa do Sr. Rambo e contei a ele que senti uma coisa muito forte que me dizia para voltar, e ele disse que foi Deus que me mandou voltar, e falou que o mal
há muitos anos caminhava nessas estradas à noite e que era um mal antigo e perverso. Eu dormi na casa dele naquela noite e pela manhã bem cedo eu fui para casa. Peguei a estrada do matadouro já de dia e quando passei lá em frente eu vi a porta lateral aberta e havia uns frangos lá do lado de fora andando solto e eu achei estranho, mas continuei o meu caminho. Uns dias depois eu voltei até o sítio para visitar a Luana. E o senhor Rambo me perguntava se eu já sabia o que havia acontecido na estrada do matadouro na noite que eu voltei. Eu disse que não. Então, eles me contaram. O rapaz que trabalhava no matadouro, ele passou aqui esses dias e disse que na noite do aniversário da Luana, o animal invadiu o lugar. Ele falou que estavam com mais 2 homens e viram o monstro quando foram jogar as penas das galinhas em um buraco para queimar no dia seguinte. E lá, eles viram uma coisa que os olhos brilhavam no escuro. Eles correram para dentro e o animal veio atrás deles. Os homens ficaram tão apavorados que correram até um carro, ligaram e foram embora. E pela manhã, a porta de trás estava aberta e haviam galinhas mortas e outras soltas nas estradas. O bicho entrou e deixou lá mais de 10 galinhas mortas. Elas estavam cheias de marcas de mordidas, principalmente nas cabeças. Eles estavam tentando entender que bicho seria esse, mas para nós não existe dúvidas. Está bem claro que se trata de um lobisomem. E se você tivesse passado na estrada aquela noite, teria dado de cara com um lobisomem lá no matadouro. Mas por Deus, você não passou. Eu tive um livramento dos céus naquela noite, e graças a Deus e ao seu Rambo que me avisou do perigo. E nessa mesma época, teve outro relato de um senhor que estava voltando de carro para casa e viu os porcos saírem correndo do mato e atravessando a estrada. Ele parou e ficou olhando o que corria atrás dos bichos. E foi quando ele sentiu que algo pareceu encostar na parte de trás do seu carro. Ele olhou pelo espelho retrovisor e viu um demônio todo peludo de olhos amarelados já perto do vidro e olhando lá dentro. O senhor disse que pisou fundo para sair dali e o bicho ainda correu um pouco atrás do carro e depois parou e pulou para o mato. Eu estive pensando que são muitos relatos sobre esse bicho por aqui através dos anos. E cheguei à conclusão, não é de longe como um andarilho que eu vi da primeira vez. Eu acho que é uma pessoa de perto e é alguém que vive por aqui e anda nessas estradas e conhece as ruas e onde todos moram. E por isso sabe exatamente onde atacar e quem atacar. As minhas visitas ao sítio do seu Rambo e a minha amizade com a Luana acabaram quando eu me casei novamente com a minha ex-esposa. Nessa época, ela já tinha mais 3 filhos, 2 do Patrício e o meu primogênito. Eles terminaram porque o Patrício conheceu um senhor bem peludo que parecia um lobisomem. Eu tenho certeza que o lobisomem do alto do cemitério era alguém que há muitos anos vive aqui e já fazem mais de 20 anos que não escutamos qualquer relato sobre a criatura. Aqui virou um lugar cheio de casas, com postes de luz, e não lembra nem de longe o lugar que foi antigamente. Tem mais de 20 anos que a fera não aparece, e há quem diga que ela não volta mais, e que a pessoa que virava já deve ter morrido, mas eu não acredito nisso. Para mim, a pessoa que vira ainda está por aí, só que agora mais afastada por conta do aumento das casas e das pessoas. E ele deve procurar lugares mais isolados para se transformar e levar o terror a quem o vê, assim como ele fez há anos atrás. Boa noite.
Olá a todos do canal, me chamo Alex e tenho 50 anos. Sou viúvo e tenho um filho. O relato que eu vou contar aconteceu comigo em 2005, aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Tudo que eu vivenciei fez eu ver o mundo de uma forma completamente diferente. Eu jamais imaginei que essas criaturas poderiam existir. Apenas passei a acreditar depois desse fato que eu vivi. Eu procurei por outras pessoas que também viram essa criatura e me impressionei em saber que tem tantas aparições pelo Brasil. Então agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo e vocês entenderão que essas coisas são mais reais do que vocês pensam. Eu sempre fui um cara esforçado. E desde cedo trabalhei ajudando meu pai em uma pequena mercearia no bairro. Depois eu trabalhei como garçom e vendedor, até que eu consegui um emprego fixo em uma empresa aqui na cidade. Eu trabalhei por lá durante 5 anos, mas depois de algumas mudanças na gestão interna, eles mandaram vários funcionários embora, e eu fui um deles. Aquilo foi um baque para mim, pois eu tinha acabado de casar e um filho recém-nascido. Então eu peguei meus direitos como a rescisão e o FGTS e resolvi investir em um bar em um bairro perto de onde morávamos. No começo eu fiquei empolgado por ter o meu próprio negócio. A minha esposa me ajudou no início, mas com o filho pequeno ela acabou ficando mais em casa. Nem sempre ela conseguia ficar lá comigo no bar, e eu não queria a criança lá junto com a gente. Então, na maior parte do tempo, eu assumia tudo sozinho, mesmo com um começo difícil, até que as coisas estavam indo bem. Com o tempo, eu reformei o local e deixei mais chamativo. Comecei a colocar música para atrair mais gente e assim o movimento foi crescendo. Eu conheci muitas pessoas e até fiz algumas amizades, mas também arrumei confusão com alguns moradores do bairro por conta do som alto. Às vezes chamavam até a polícia e eu tinha que conversar com eles, mas eu sabia que cedo ou tarde essas coisas iriam acontecer. Fazia parte do trabalho. Com o bar dando certo, a minha rotina mudou bastante. Eu sempre saía tarde da noite e quando chegava na minha casa, todos já estavam dormindo. Enfim, teve uma noite no bar que estava tudo correndo bem e estava bem cheio, pois era noite de futebol e quando eu ligava a televisão sempre tinha bastante gente lá para beber e aproveitar para ver o jogo. Mas embora eu soubesse que ganhava mais dinheiro em dias que tinha futebol, também sempre tinha alguma confusão por lá. Na maioria das vezes essas brigas se resolviam sem nenhum problema. Mas também tinha aqueles tipos mais esquentadinhos que queriam briga de verdade. Infelizmente, foi isso que aconteceu naquela noite. Haviam 2 clientes, um deles já era conhecido meu e frequentava o bar há algum tempo. Já o outro eu não o conhecia bem, mas estava frequentando o bar há algumas semanas, porém, nunca havia criado nenhum problema. Quando o jogo de futebol terminou, eles começaram a discutir. Normalmente, eu não me intrometo nesse tipo de coisa, porque eu sei que é normal alguns clientes se exaltarem em dia de jogo. Na maioria das vezes, as coisas ficam até engraçadas e acabam sem nenhum problema. Só daquela vez, o cliente esporádico começou a erguer muito a voz e bater na mesa. Isso começou a chamar minha atenção, pois eu não queria nenhuma mesa quebrada. Só naquele momento eu fiquei lá, apenas observando e não me intrometi. Mas a situação foi piorando e não deu outra. Os dois se levantaram e de uma discussão boba partiram para a violência física. Eu não tive como ficar parado. Quando eu vi aquele homem pegar uma das cadeiras para tentar acertar o outro rapaz, na hora eu pulei do balcão e fui em direção dos dois, tentando acalmar a situação. Eu até tentei oferecer uma bebida para cada um de graça, para ver se eles paravam, mas não adiantou nada.
Aquele sujeito parecia enfurecido e fora de si. Então eu cheguei na frente dele e falei para ele abaixar a cadeira, senão eu iria chamar a polícia. O homem me olhou ainda mais furioso e abaixou a cadeira, soltando no chão com tudo. Eu achei que as coisas iriam se acalmar, mas só piorou, pois em seguida o sujeito me empurrou, falando que não aceitava ameaças. Nessa hora, o meu sangue subiu e eu não consegui me segurar. Eu comecei a gritar com ele e expulsei do bar, falando que se ele pisasse lá novamente, eu iria dar uma surra nele. Mas ele não pareceu se importar muito e riu bem na minha cara. Aí foi a gota d'água. Eu virei e dei um soco na cara do homem, que recuou um pouco para trás. Ele me encarou de uma forma que eu sabia que tinha acabado de arrumar um problema sério. Em seguida, ele se virou e saiu andando. Assim que ele chegou na porta do bar, ele se virou para mim e disse: "Isso não vai ficar assim." Chutou uma cadeira e foi embora. Depois que aquele homem foi embora, o outro rapaz veio conversar comigo e explicou que a briga começou por conta de uma bobagem e pediu até desculpas por ter acabado daquela forma. Disse que pagaria por qualquer prejuízo que eu tivesse, mas, por sorte, não chegou a quebrar nada. A noite acabou comigo estressado e exausto depois de uma noite de trabalho. E foi a partir daí que o meu inferno teve início. Os dias foram se seguindo e o bar estava indo bem. Então eu decidi investir mais um pouco e tentar transformar em lanchonete também, para atrair mais pessoas. Comecei a visitar alguns fornecedores da região e fazer alguns orçamentos. Eu queria começar devagar, pois caso não desse certo a ideia da lanchonete, eu não poderia perder tanto dinheiro. Então teve um dia que eu encontrei um bom fornecedor e consegui fechar um ótimo acordo. Eu estava animado e ao sair do local fui surpreendido por aquele sujeito que havia arrumado confusão no meu bar. Ele estava parado na esquina da rua onde eu estacionei meu carro. Aquilo não poderia ser apenas uma coincidência, pois o fornecedor ficava em outro bairro, até um pouco longe do meu bar. Quando eu me aproximei do carro, o homem ficou lá me encarando. Então eu tive certeza que realmente não era coincidência. Eu tentei ignorar a situação. Entrei no carro e fui para o bar, pois já era final da tarde e eu precisava preparar as coisas para abrir. Eu achei que não poderia piorar, mas eu estava errado, pois nos dias seguintes começaram a acontecer coisas ainda mais estranhas envolvendo aquele homem. Teve uma outra noite que já passava das 3 horas da manhã. O bar estava com pouco movimento e então eu resolvi fechar e aproveitar para descansar um pouco. Como era uma noite fria, acho que isso acabou afastando a clientela frequente. Eu arrumei as coisas e fechei o bar e fui andando até o meu carro, que estava estacionado um pouco mais à frente na rua. Me lembro que estava tudo bem, calmo e vazio. Foi aí que eu reparei uma pessoa parada do outro lado da rua, perto de uma esquina. Eu estava cansado e de onde eu olhei não deu para ver direito quem era. Então eu fiquei em estado de alerta, com receio que fosse um ladrão. Eu me apressei para entrar no carro e quando olhei novamente, o sujeito deu alguns passos à frente e percebi que era novamente aquele mesmo homem. Naquele momento, eu entendi que havia realmente arrumado problemas. Então decidi ir até ele e tentar conversar e acabar com aquela situação estranha. Mas assim que dei 2 passos em sua direção, o homem se virou e saiu andando para o outro lado. E como eu já estava bem cansado, eu deixei para lá. Voltei para o meu carro e fui para casa. Mas aí veio a situação que eu não pude mais deixar passar. Uns dias depois, eu acordei um pouco mais cedo para tentar ir à academia. Tomei café e me troquei. Desci até o hall do edifício onde eu morava. E quando eu saí pelo portão,
novamente fui surpreendido por aquele sujeito. Naquela hora eu fiquei enfurecido, pois ele sabia onde eu morava. Aquela situação tinha acabado de sair do controle. Eu não queria envolver a polícia naquilo, mas talvez fosse a única forma de parar aquela pessoa. Eu me aproximei dele e falei em tom sério que se ele não parasse de me perseguir, eu iria colocá-lo na cadeia. O homem apenas me olhou e deu um sorriso sarcástico, dizendo que eu poderia fazer o que eu quisesse, pois ele não tinha medo de nada. Em seguida se virou e saiu andando. Eu estava preocupado com tudo aquilo e até por conta da minha família. Durante a academia, mais tarde, eu fiquei pensando se deveria ir até a delegacia e fazer um BO. Mas no final, achei melhor esperar e ver se aquele sujeito desistia e percebesse que aquilo não iria levar a nada. Se passaram mais umas 2 semanas e as coisas pareciam ter se acalmado. Eu não vi mais aquele sujeito nas ruas. Então, depois de uma longa noite de trabalho no bar, já de madrugada, eu me preparei para fechar. Acho que era por volta das 4 da manhã. Eu me lembro bem que era uma noite fria e estava chuviscando um pouco. A rua estava bem vazia e silenciosa. Só havia alguns latidos de cães ao longe. Pois antes de fechar a porta de ferro, eu lembrei que havia deixado alguns materiais para o bar no porta-malas do carro. Então tive que ir até o final da rua onde eu tinha estacionado para buscar. Eu larguei a porta do bar meio aberta e fui até lá. Eu abri o porta-malas e peguei as coisas, e quando eu fechei percebi algo chamando a minha atenção do outro lado da rua, onde havia um caminhão estacionado. Era a silhueta de alguma coisa se movendo para trás do veículo. Na hora eu pensei que poderia ser um morador de rua passando. Eu virei para tentar olhar melhor, mas quem estava atrás do caminhão não seguiu andando. Então eu gelei, pois alguém havia escondido lá atrás. Eu segui de volta para o bar em passos rápidos, e quando eu cheguei em um ponto de visão que dava para ver a traseira do caminhão, eu vi aquela silhueta grande. Estava meio abaixada e de onde eu estava parecia um homem muito forte. Na mesma hora me veio à cabeça que poderia ser novamente aquele sujeito. Mas aí, aquela coisa deu alguns passos para frente, onde havia um pouco de luz do poste da rua. E eu vi que era uma criatura inacreditável. Não dava para ver todos os detalhes de onde eu estava, mas sabia que não era um ser humano, pois o seu corpo era coberto de pelos pretos. Ele era meio curvado, quase tocando os braços no chão. A criatura respirava de forma pesada. Foi o que deu para ver naqueles poucos segundos em que ela se revelou. Eu larguei as sacolas no chão e comecei a correr de volta para o bar, que ficava a uns 20 metros de onde eu estacionava o meu carro. Eu me virei para olhar novamente e aquela coisa não estava mais atrás do caminhão. Eu fui diminuindo a velocidade e quando cheguei em frente do bar, comecei a olhar em volta. Foi aí que eu percebi a criatura andando em 4 patas, perto do meu carro, na calçada que eu estava. Em seguida, ela parou bem ao lado do meu carro e se ergueu, apoiando o braço no capô, e começou a correr com tudo na minha direção. Eu me abaixei rapidamente e entrei no bar. Puxei a porta de ferro com tudo para baixo. Eu nem cheguei a colocar a trava quando veio o primeiro impacto na porta de metal. O som foi alto e balançou tudo. A batida foi tão forte que parecia que um carro tinha batido do lado de fora. Eu cheguei a cair até no chão de tão apavorado que eu estava. Logo em seguida, me levantei e corri para o balcão. Abri uma caixa e peguei um revólver 38 que eu guardava por segurança. Confesso que na época eu não tinha nenhuma prática com a arma, mas era a única coisa que poderia me dar alguma chance, caso aquela coisa conseguisse entrar.
Não demorou muito e veio mais um golpe forte na porta, seguido de um som de grunhido rouco do lado de fora. A porta de ferro ficou balançando por alguns segundos. Eu já estava achando que ela não iria aguentar se a criatura insistisse por mais tempo. Em seguida, mais uma batida. Eu passei a ouvir agora um som estridente, como se fosse metal raspando em metal. Eu não sei se eram as garras daquela coisa, mas provavelmente era. Eu pude ouvir em meio a esse ruído irritante aqueles grunhidos e rosnados a poucos metros do balcão de onde eu estava abaixado. Eu segurei a arma com as mãos tremendo. Eu estava totalmente em pânico e sem saber o que fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria a eles? Eu fui andando até a lateral do bar, onde tinha uma janela mais alta. Subi em uma mesa e tentei olhar para fora, mas eu não tinha ponto de visão daquela coisa. Até que tudo silenciou e percebi os passos da criatura vindo pela lateral do bar, que ficava em uma esquina. Deu para ver a parte da sombra enorme daquela coisa passando por onde eu estava. Naquele momento, eu pensei que aquela coisa havia desistido e estava indo embora, pois se passaram mais ou menos uns 5 minutos, com tudo bem quieto. Eu resolvi tentar sair pela porta da cozinha do bar, que ficava na parte de trás. Tinha um pequeno beco que ia para a rua ao lado. Quando eu cheguei perto da porta, eu reparei em uma sombra na parte de baixo. Eu fiquei parado por um momento e observei. Então a sombra se moveu um pouco e eu tomei um susto com uma batida forte na porta. Para minha sorte, ela também era de metal. Acho que se não fosse isso, a criatura teria conseguido entrar facilmente. A fera deu mais uns rosnados, parecia enfurecida. Ela correu novamente para o outro lado. Eu já não sabia se aproveitava para sair correndo ou ficava lá dentro até aquela coisa desistir. Foram os momentos mais angustiantes da minha vida. Depois de ouvir os passos pesados correndo pela lateral, com batidas fortes na porta da frente e nos fundos, eu voltei para o balcão e me sentei no chão, segurando a arma e rezando para aquele inferno acabar logo. Só me veio à cabeça que eu não sairia vivo daquele lugar. Bateu um desespero que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu sabia que se a fera entrasse, eu nem iria conseguir atirar. Foi então que veio um golpe muito forte que afundou um pouco a porta de ferro na frente do bar. Ela entortou no canto, abrindo uma fresta. Eu percebi alguns dedos passando por essa fresta e tentando puxar a porta para cima. Naquele momento, desesperador, eu não tive opção. Eu corri em direção à porta do bar e coloquei a arma na fresta, e então dei 2 disparos. E eu nem vi se acertei alguma coisa, mas rapidamente a criatura tirou a mão e ouvi um som de dor e grunhidos. O portão parou de balançar. E logo em seguida, eu voltei correndo para o balcão e fiquei apontando a arma em direção à porta. Logo em seguida, deu para ouvir os passos pesados correndo pela lateral novamente, mas daquela vez foi se afastando do bar. Eu corri até a cozinha e fui até a porta para tentar ver se havia alguma movimentação, mas parecia tudo quieto. Para ter certeza, eu respirei fundo e abri uma pequena fresta da porta para olhar no beco, e estava totalmente vazio, sem nenhum sinal daquela coisa. Eu pensei em sair, mas meu medo é que a criatura estivesse apenas esperando esse vacilo meu. E então eu tranquei novamente a porta e resolvi esperar mais um pouco. O silêncio lá fora era a pior parte da espera. Eu me sentei em um banco, encostei no balcão do bar e voltei a rezar. Confesso que fazia anos que eu não rezava. Passado mais uns 30 minutos, eu não ouvi mais nenhum barulho ou movimentação. Eu olhei pela janela e estava começando a amanhecer. Já era por volta de 5:30 da manhã. Eu me levantei tremendo e tentei abrir a porta da frente do bar,
mas ela estava emperrada com as pancadas. Então eu tive que sair pelos fundos. Quando eu cheguei em frente ao bar, fiquei impressionado com a cena. A porta estava muito amassada e com marcas vermelhas. A criatura parece ter se machucado com as batidas fortes. Eu já estava muito exausto e assustado, então eu resolvi pegar uma mangueira e jogar um pouco de água para limpar aquelas marcas. E voltei para casa para tentar descansar um pouco, pois eu ainda teria que chamar alguém para arrumar a porta durante a tarde. Eu cheguei em casa e a minha esposa já estava em pé, fazendo café. Eu não comentei nada. Eu tentei me deitar e dormir um pouco, depois de tomar uma ducha. Mas eu não consegui nem pregar os olhos. Quando deu umas 11 horas, eu fui resolver a questão da porta no bar. Chamei um rapaz que apareceu lá para tentar recolocar no lugar. Ele perguntou o que havia acontecido. Eu disse que um bêbado bateu com o carro. Ele me olhou meio desconfiado, pois haviam marcas bem fortes de batidas e eram localizadas. Mas ele também não falou nada. Ele retirou a porta, deu um jeito de desamassar alguns pontos e recolocou. Só que um tempo depois eu tive que gastar para colocar uma porta nova. Naquela noite eu não abri o bar. Fiquei em casa ainda tentando entender o que havia acontecido. Nunca mais passei por algo parecido, graças a Deus. Eu não sei o que era aquela criatura, mas sabia que estava furiosa e queria me pegar de qualquer forma. Coincidência ou não, eu também nunca mais vi aquele sujeito. Eu ouvi umas histórias que ele havia voltado para a terra dele. Diziam que ele tinha vindo do Nordeste, mas eu não tinha certeza, pois mal o conhecia. Às vezes, quando eu lembro daquela noite, me vem à cabeça que se aquela coisa era um lobisomem, talvez aquele homem controlasse a criatura. Ou talvez fosse ele mesmo. Mas espero que nunca tenha que saber se isso é verdade ou não. Este foi o meu relato e obrigado por contar no seu canal. Bom, essa foi uma história diferente, pois foi dentro de uma cidade. Mesmo sendo em um bairro mais afastado do centro, ainda nos impressiona. Este homem teve sorte que o bar tinha portas fortes, pois a criatura realmente queria acabar com ele. Ainda bem que nada de pior aconteceu e que aquele sujeito desapareceu. Mas essa é apenas a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que realmente foi um ataque de lobisomem? Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Boa noite a todos! O meu nome é Antônio e quero contar uma história incrível que vivenciei há quase 20 anos atrás. Essa situação, sem dúvidas, foi a mais difícil para mim que eu passei em toda a minha vida, pois nada me preparou para o que vi naquela noite. Eu trabalhava com caça. Eu aprendi isso com o meu pai há muitos anos. Eu já vi muitas coisas estranhas durante todos esses anos em que trabalhei com isso, e vou contar um relato incrível que aconteceu comigo em Araxá, no Triângulo Mineiro, no ano de 2006. Então vamos ao meu relato. Na época, estava havendo uma verdadeira infestação de javalis. Eles estavam destruindo tudo o que encontravam, comiam todas as plantações e matavam animais. Era realmente uma praga. Então alguns caçadores se reuniram para poder pelo menos tentar controlar essa invasão de javalis. Nós nos organizamos em grupos de 5 homens. Estávamos bem armados, porque, para quem não sabe, esse animal, o javali, é extremamente perigoso. Ele é muito valente e ataca com uma ferocidade incrível. Então pegamos motos, que são ótimos veículos para esse tipo de trabalho, e fomos à caça. Nós, 4 caçadores, passamos por dentro de alguns sítios, dentre eles havia um que era do meu compadre. Eu aproveitei para chamá-lo, mas ele respondeu que não teria como ir junto, pois estava ocupado e pediu para eu deixar para uma próxima. Nós seguimos em frente, atravessamos outro sítio, o do Manuel e da Dona Severina, um casal muito legal.
O seu Manuel, curioso, quis saber onde estávamos indo com todas aquelas armas. Respondemos que era para caçar javalis. Ele ficou muito satisfeito, até porque também havia perdido toda uma pequena plantação de milho por conta desses animais. Ele nos desejou boa sorte com um sorriso no rosto e falou para avisar caso precisássemos de alguma coisa. Já estava anoitecendo. Nós estávamos andando por mais de 30 minutos. Paramos as motos e colocamos algumas armadilhas e escutamos alguns barulhos. Assim que ouvimos aquilo, corremos para nos esconder e vimos um bando deles correndo naquela escuridão. Só dava para ver os vultos passando de um lado para o outro e ouvindo alguns javali gritando. Era como se estivessem brigando com alguma coisa. Ficamos lá escondidos e resolvemos atirar. Abrimos fogo, foi uma barulheira danada. Tiro para todo lado, um alvoroço total. Logo depois, paramos de atirar. Depois de um tempo, deu aquele silêncio. Fomos ver se tínhamos acertado alguma coisa e, para nossa surpresa, vimos vários javalis caídos. Eram uns 8 ou 10. Tinham grandes, pequenos, machos, fêmeas. Nós ficamos satisfeitos, porque pegar uma quantidade dessas havia provado que não tinha sido perca de tempo, e a caça havia sido produtiva. Nós começamos a reunir os animais num só lugar para poder levá-los para a cidade. Nós pegamos os menores primeiro, e depois as fêmeas, e por fim os machos, que eram maiores e mais pesados. Reunimos todos, só faltava um que estava mais afastado. Eu fui até lá para buscar e quando cheguei, vi que era um javali enorme, bem maior que os outros. Eu achava que ele era o líder do bando. Eu percebi que ele tinha um ferimento nas costas, bem profundo. Parecia um corte, como se tivesse sido agarrado por trás. Eu chamei os outros para verem também, e eles também acharam estranho. Até comentaram que não existia predador de javali na região. E então começamos a nos perguntar que tipo de animal teria atacado aquele javali imenso, porque seja o que for, teria que ser muito grande. Então, do nada, no meio do mato, algo começou a rosnar. A gente olhou para os arbustos que tinha próximo dali. Foi quando vimos um par de olhos vermelhos refletindo as luzes das motos. Aquilo estava observando tudo, cada movimento que fazíamos. Não tivemos dúvidas. Viramos e começamos a atirar. Mas aquela coisa se escondia muito rápido. Quando percebi, o bicho já tinha dado a volta atrás da gente. Eu me virei mais do que rápido e atirei novamente. Eu acho que acertei daquela vez, porque a criatura deu um urro tão horrível que me gelou até a espinha. Eu percebi que os outros caçadores também ficaram assustados. Só deu para ver o vulto daquilo saindo correndo por meio da mata fechada e sumindo do nosso ponto de vista. Nós pegamos as motos o mais depressa possível e saímos de lá na maior velocidade. Nós deixamos para trás todos os animais que estavam caídos. Voltamos para a cidade e juramos nunca mais tocar no assunto. Cada um voltou para sua casa naquela noite e tentamos deixar para lá. No dia seguinte eu recebi a visita do meu compadre. Ele foi ver como eu estava. Me lembro que ainda estava bem pensativo com tudo aquilo que havia acontecido na noite anterior. E resolvi contar para ele também. Ele escutou tudo com atenção, com a mão no queixo, calado, me olhando fixamente. Quando terminei de contar, ele afirmou que aquilo que a gente viu e havia atirado na noite anterior só poderia ser um caso de ataque de lobisomem. Eu tremi todo quando ele falou aquilo. E ele complementou dizendo que se realmente
tivesse acertado aquele bicho, era para eu ficar de olho em alguma pessoa na redondeza que estivesse machucada ou com algum ferimento à bala. Assim eu poderia descobrir quem poderia ser a criatura. Depois de mais um tempo conversando, ele se despediu e me desejou boa sorte. Eu fiquei pensando no assunto a manhã inteira. Então peguei meu cavalo e resolvi ir até a cidadezinha. Eu andei quase a tarde inteira por lá, olhando e procurando se encontrava alguém com alguma faixa ou alguma tipóia de ferimento pelo corpo, mas não encontrei ninguém. Eu rodeei a cidade inteira e nada. Na volta para casa, como sempre fazia, passei por dentro de um sítio do meu amigo chamado Manuel. Quando cheguei próximo à casa dele, passando bem do lado, eu gritei desejando boa tarde. Mas um silêncio total tomou conta do lugar. Eu sempre achei estranho, porque ele sempre me respondia. Então eu apeei o cavalo, cheguei perto da janela e vi seu Manuel lá nos fundos da casa, sentado na sua cadeira de balanço. Ele estava olhando fixamente para a mata. Então dei a volta e fui lá para conversar um pouco e ver se ele precisava de alguma coisa. Quando me aproximei, reparei que ele tinha um ferimento na coxa. Na mesma hora que eu vi aquilo, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Ele olhou para mim sério e me convidou para sentar, mas eu recusei. Falei que estava com pressa e que só tinha passado ali para saber se ele estava bem. Ele virou a cabeça olhando novamente para a mata e disse que sim, que estava tudo bem. Só reclamou daquele ferimento que tinha na perna, mas garantiu que ia pegar o animal que fez aquilo. Eu perguntei se havia sido um javali que feriu ele, e ele negou. Ele olhou para mim e falou que naquela noite ele estaria no meio da mata esperando por quem atacou ele. Aquela conversa estava bem estranha. Então eu concordei balançando a cabeça e me despedi rapidinho e fui direto para a casa do meu compadre. Chegando lá, eu contei para ele, dizendo que o lobisomem provavelmente era o seu Manuel e que ele tinha falado que estaria esperando o bicho lá no pé de ingá, mas que na verdade a minha ideia era ficar numa mangueira que ficava perto dali, escondido, de tocaia, esperando ele aparecer. O meu compadre gostou da ideia e me deu apoio. Então eu saí de lá e fui para minha casa, buscar a minha espingarda e me preparar para pegar a criatura. Mais tarde, já tarde da noite, eu fui até o local. Montei um giral, subi no pé de manga e fiquei esperando com a espingarda apontada para o pé de ingá. Eu fiquei lá por horas. A madrugada foi chegando e nada da criatura aparecer. Um silêncio danado tomou conta do lugar. O tempo foi passando e eu comecei a ficar meio sonolento e muito cansado. E foi nesse momento que escutei um barulho vindo da mata. Eu fiquei atento novamente, segurei firme a espingarda e apontei. E eu vi saindo da mata um javali enorme. Na hora que eu vi, confesso que fiquei aliviado, pois não era a criatura que eu estava esperando. O javali foi passando bem debaixo de mim. Então, de repente, eu vi um vulto negro pulando dos arbustos e caindo em cima do bicho. Foi tudo muito rápido. A briga foi feia. O javali era grande, mas aquela coisa era muito maior. Eu, lá de cima da árvore, fiquei sem reação e nem pensava mais em atirar naquilo. Eu fiquei só observando, escondido entre os galhos da árvore. O javali começou a ser atacado a patadas por aquela criatura. Os golpes eram muito fortes, mas o javali também revidava com vários golpes e tentava morder aquela coisa. A luta durou mais ou menos uns 20 minutos, e então o javali, já cansado, recuou e se encostou bem na árvore onde eu estava. Foi então que a fera ficou alguns segundos parada, rosnando e olhando fixamente para o bicho. Era como se estivesse avaliando a melhor forma de atacá-lo.
Foi então que achou uma brecha e pulou em cima do javali, que virou a cabeça e deu uma mordida violenta na perna da criatura. A fera soltou um berro tão alto que doeu até os meus ouvidos. Em seguida ele saiu correndo pelo mato e o javali também correu para o outro lado. Por medo de dar de cara com aquela coisa, eu preferi ficar em cima da árvore por mais algumas horas. Quando eu percebi que já estava clareando o dia, eu desci de lá e fui correndo para a casa do meu compadre. Eu tinha que contar a ele o que eu tinha visto. Chegando lá, eu chamei e escutei a voz dele me pedindo para entrar. Quando eu cheguei na sala, eu vi que ele estava deitado no sofá e me pediu para sentar. Então eu me sentei, retomei o fôlego e comecei a contar tudo o que aconteceu. De repente, a esposa dele, a comadre Maria, apareceu com uma maletinha e sentou ao seu lado. Abriu a bolsa e pegou um mercúrio, pomada e um pano. Ele tirou o lençol fino que cobria a perna dele, e foi aí que eu vi o buraco feio em sua perna direita. Foi naquele momento que eu soube por que a criatura apareceu exatamente onde eu estava. Foi porque eu havia contado para ele antes. Eu fiquei sem reação, perplexo. Eu só havia contado isso pro meu compadre. Ele percebeu e mandou a mulher ir para a cozinha, preparar um café. Nós ficamos apenas nós dois na sala. Ele ficou me olhando sem falar nada. Eu não sabia como reagir naquele momento. Então eu olhei para o relógio e falei que precisava ir, pois já estava na minha hora. Ele apenas balançou a cabeça e concordou. E eu saí correndo para minha casa, claro. Eu não consegui dormir. Passei o dia inteiro pensando naquela situação, pois o meu compadre era um lobisomem e eu não sabia o que fazer com essa informação. Ele foi até o local onde eu estava para acabar comigo, e se não fosse aquele javali, provavelmente ele teria conseguido. Depois de pensar mais um pouco, eu decidi que tinha que resolver aquilo. Quando amanheceu no dia seguinte, eu peguei a minha espingarda e fui até a casa do meu compadre. Mas ele não estava lá. A esposa me disse que ele tinha saído bem cedo e foi até a cidade. Eu resolvi dar um pulo até lá também. Chegando na cidade, eu procurei por toda parte, mas não encontrei ninguém. Eu acabei andando quase o dia todo, até que me sentei na praça pensando no que fazer. Foi quando eu vi ele saindo do mercado e andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu fui atrás dele e ele percebeu. Olhou para trás e me cumprimentou, fingindo que estava tudo normal. Quando eu cheguei perto, disse que precisava conversar. Ele concordou e fomos para um canto mais reservado da praça. Eu fui direto ao ponto, falei que sabia de tudo, que ele que era aquela fera. Ele me olhou sério, respirou fundo e pediu para deixar aquilo quieto, dizendo que havia coisas que era melhor eu não saber. Eu retruquei ele, que havia tentado acabar comigo naquela noite, que se não fosse o javali, eu nem estaria ali para conversar com ele. Então ele olhou para o chão, ficou um tempo em silêncio e contou que não tinha controle sobre o que acontecia quando chegava a lua cheia. Disse que não se lembrava de nada do que fazia e que apenas acordava machucado e sem saber por onde andou e o que fez durante a madrugada. Reforçou que não escolheu aquilo. Ele pediu desculpas e queria que eu entendesse a situação. Eu fiquei muito nervoso e disse que poderia denunciá-lo e contar para todo mundo sobre aquilo. Mas ele olhou para mim e falou que eu deveria pensar bem, pois eu sabia do que ele era capaz. Em seguida disse que ele não era o único e que haviam outros como ele. Se aquela história se espalhasse, eles poderiam vir atrás de mim. Na hora que ele falou aquilo, eu fiquei em choque, porque foi realmente bem assustador. E então ele se virou e saiu andando, me deixando lá sozinho, parado e sem saber o que fazer. Eu fiquei lá observando ele se afastando na rua, andando como uma pessoa normal. Eu fiquei sentado pensando em tudo o que ele havia falado e me questionando se deveria relatar aquilo para mais alguém ou se deveria deixar isso para lá mesmo. Eu vou te falar,
Até hoje eu não sei se fiz certo ou fiz errado em realmente deixar essa história para lá, mas eu nunca mais toquei no assunto. Eu resolvi nunca mais caçar naquele lugar também. Até hoje, quando eu passo naquela região, me vem uma sensação ruim. E eu rezo para que nunca mais tenha que ver aqueles dois olhos vermelhos me encarando novamente. Enfim, eu fico imaginando quem testemunha esse tipo de reação no desespero da pessoa sem conseguir reagir ou fugir. Mas é ainda mais impressionante quando descobrimos que a fera é alguém que a gente conhece e que mora perto da gente. Com certeza não é algo que todo mundo consegue absorver. Deixe aqui nos comentários abaixo o que você faria numa situação como essa.